é inevitável que a gente faça algum balanço. Ou seja, o primeiro turno se encerrou em mais de 5 mil cidades. Ou seja, balanço do primeiro turno nessas cidades é plenamente possível. E há várias coisas que não vão se alterar entre o primeiro e o segundo turno. Então, tem como fazer o balanço parcial. O que pode mudar no segundo turno é o sentido político geral, o balanço político geral das eleições. Ele pode deixar de ser negativo e passar a ser positivo. Mas, no momento, ele é negativo. Houve gente que tentou negar isso, fazendo umas contas de padaria inacreditáveis, né? Crescemos de 183 para 241 cidades. Verdade? Verdade. Só que 188 dessas 241 são cidades com até 20 mil habitantes. Então, assim, 20 mil eleitores, perdão. Então, assim, não tem cabimento ficar batendo no peito e dizer que foi uma grande vitória. A maioria dessas cidades são em 5 estados do país. Nós só tiramos 4, vencemos em 4 cidades das 215 que tem mais de 100 mil eleitores. Maricá, Rio Grande, Juiz de Fora e Contagem. Então, o nosso desempenho não foi legal. Então, tem que fazer balanço. O que tem que esperar o segundo turno é para fazer o balanço de conjunto e, principalmente, para tentar vencer. Tá certo? Porque tem gente que começa a fazer balanço e já joga a toalha, né? E nós não vamos fazer isso. Nós temos que disputar até o fim, extrair o máximo de vitória possível. Isso posto, entre os que estão fazendo balanço, muita gente não se dá conta de que o resultado negativo no primeiro turno é produto da política que eles querem agora aprofundar. Ou seja, o nosso partido e o nosso governo, nos últimos 2 anos, cometemos uma série de escolhas que, na minha opinião, contribuíram para esse resultado. Aliás, nós dizíamos que havia esse risco há bastante tempo. Há bastante tempo a gente veio dizendo que repetir em 2023 e 2024 uma política de freio de mão puxado poderia resultar em 2024 em algo parecido com o que ocorreu em 2004. Não deu outra. Nós sofremos uma derrota nas eleições municipais. Estas opções que foram feitas incluem uma política de alianças com setores muito conservadores, incluem uma ação de governo com freio de mão puxado na economia, incluem uma política de comunicação ruim, incluem uma ação política no debate político-ideológico muito rebaixada, sem falar de um fenômeno que é um fenômeno mais estrutural, que é a ausência do partido nos territórios, na vida cotidiana do povo. A gente achar que na eleição você consegue desfazer o que a direita plantou todo santo dia é uma ilusão. E, além disso, existem, e a gente não pode tirar isso do debate, as ações que a direita comete. As emendas eleitorais, a compra de votos, o financiamento empresarial, as próprias regras eleitorais, a força da centro-direita e da direita. Enfim, tem um pacote de razões, não tem uma razão isolada, que precisam ser equacionadas pelo partido e, frente a isso, o partido precisa elaborar uma outra estratégia. Essas pessoas que você citou, acho que tem aí algumas pessoas que têm posições um pouco diferentes, mas, no conjunto, elas defendem a estratégia que veio sendo adotada. E pior, no caso do João Paulo, defendem dobrar a aposta, né? Ele defende Arthur Lira para o ministério. Eu fico pensando, para qual ministério, né? Para um primeiro-ministro que terá que ser criado? Qual é o ministério que vai saciar a fome e a ambição desse cidadão? E é incrível, né? No momento em que a gente pode afastar ou reduzir a influência política de um personagem deletério, a gente vai trazer esse personagem deletério por uma condição em que ele vai poder continuar influenciando. Então, de fato, existe uma situação que eu resumiria assim: foi feita uma escolha errada. Essa escolha errada mostrou que é errada. Aqueles que não concordam que a situação seja essa, estão defendendo aprofundar a escolha errada. O resultado vai ser nossa derrota em 2026. Essa derrota pode ser eleitoral ou pode ser programática. Nós podemos ganhar as eleições para efetuar o programa dos outros ou podemos perder as eleições. As duas coisas são péssimas. Então, é muito importante que o PT, nesse processo que vai ocorrer no início do ano de eleição das novas direções,
faça um debate para valer do que aconteceu e tire as lições, são muitas. Uma delas é de que o partido precisa de outra linha política, uma outra estratégia para enfrentar a situação. E nós não podemos ficar subordinados aos aliados de centro-direita e direita. Porque se a gente faz isso, o efeito é que eles ganham as eleições e a gente perde. Esse é o efeito prático. Que outra linha política o PT precisa? Rapaz, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma política de enfrentamento com capital financeiro e com agronegócio, porque é isso que vai definir o rumo do país no futuro. Essa é a primeira questão. Para mim, essa é a questão estrutural. A gente precisa ter uma linha política que liberte o país da ditadura do capital financeiro e da ditadura primário exportadora do agronegócio, dos mineradores, etc. Em segundo lugar, a gente precisa ter uma política de reconquista da classe trabalhadora. A classe trabalhadora brasileira, uma parte dela está alheia ao processo eleitoral, alheia à disputa política. São dezenas de milhões de pessoas, cerca de 40 milhões de pessoas que nessa eleição municipal não votaram em ninguém, votaram branco, abstenção ou nulo. 40 milhões é mais do que a votação de toda a esquerda junta teve 22 milhões de votos. Então, assim, tem que reconquistar essa parte da classe trabalhadora e também aquela parte da classe trabalhadora que votou na extrema-direita e na direita. Olha São Paulo. Quer dizer, São Paulo capital, em regiões importantes da cidade, onde o Lula e o Haddad venceram no ano de 2022, nesse ano de 2024, o Nunes e o Marçal tiveram votações expressivas. São, em parte, trabalhadores que foram capturados por essa posição. E essa reconquista exige muita coisa. Exige disputa política e ideológica, em primeiro lugar. O PT não vai ganhar essas pessoas se não enfrentar a direita no debate das visões de mundo, da ideologia, capitalismo versus socialismo, mudança profunda, antissistema. Em segundo lugar, existe presença. O PT só se faz presente em alguns locais em época de campanha eleitoral. A gente sempre falou isso. Quando o PT foi criado, o discurso era: precisamos de um partido que faça política o tempo todo. Bom, então nós não podemos nos limitar a uma presença que é principalmente nos momentos eleitorais. Então, também nesse sentido, tem que ter uma mudança importante. E, em terceiro lugar, está vinculado a essas duas coisas que eu falei antes, dizer, o partido precisa reafirmar o seu horizonte, a sua perspectiva, o seu objetivo socialista. Numa sociedade como a nossa, uma sociedade marcada por crise, por guerra, por uma extrema-direita fascista crescente, ou a gente oferece uma alternativa sistêmica, ou a gente vai ser arrastado, como acontece com pessoas que a gente citou aqui no começo da entrevista, a gente vai ser arrastado para a visão de mundo. Ou você coloca uma barreira, nós queremos uma sociedade que não seja organizada em torno do lucro, ou você coloca uma barreira socialista ao redor do qual você organiza teu pensamento e tua ação, ou não vai. Então, é em torno disso que, na minha opinião, tem que ser organizada uma nova estratégia. E, principalmente, com isso eu queria encerrar a resposta, precisa ter disposição de discutir estratégia. Porque tem uma parte dessas pessoas que você citou que não é que elas defendem outra estratégia. Elas não pensam em termos estratégicos. Elas pensam na posição, no acordo, no ajeitar das coisas. Aí não dá, entendeu? Quer dizer, ou a gente pensa de forma estratégica, e aí sobre isso a gente pode ter opiniões diferentes, ou a gente vai se limitar a ficar discutindo a política da próxima eleição, depois da eleição seguinte. E o que está demonstrado pelo que ocorreu nos últimos anos é que esse caminho, de eleição em eleição, não termina bem para o PT na maioria do país. O Giba Oliveira diz assim, encerro com o Giba. Walter Pomar tem perfil para ser o próximo presidente do PT. Legal. Tá aí, tá aberta, né? É abril do ano que vem. É abril, né? A nova eleição. Não, na verdade não tem data, porque essa gestão, que hoje é encabeçada pela Gleisi Hoffmann, ela já devia ter terminado. Sim. Ela teve início em 2019, deveria ter ocorrido uma eleição em 2021, não ocorreu, foi um erro não ter ocorrido, poderia ter ocorrido em 2023, não ocorreu, foi um erro não ter ocorrido, e foi transferida para 2025. A data provavelmente será definida
numa reunião com o Diretório Nacional do PT, fará em dezembro desse ano. Em tese, tem que ser no primeiro semestre. Agora, é muito importante que haja tempo para o debate. Quer dizer, óbvio que aqueles que hoje detêm o controle do Diretório Nacional do PT vão tentar aprovar a data e as regras que favoreçam a sua recondução. Ninguém é bobo, nós já vimos acontecer isso várias vezes nos últimos anos, das regras serem alteradas, etc. A minha opinião sobre isso é a seguinte: é preciso que haja debate, muito debate no partido. Em segundo lugar, é preciso que haja igualdade nas condições de disputa. E terceiro, é preciso que haja condições para que todos os filiados participem dos debates, não apenas do ato da votação. Nos últimos anos, infelizmente, está se reproduzindo dentro do PT algo que a gente condena na sociedade, ou seja, campanhas curtas, onde a maioria da população não tem acesso à informação sobre as propostas que estão em debate, e o resultado é que elas votam movidas por outros fatores, que não o confronto de posições. É fundamental que o PT crie condições para que as várias posições que existem dentro do partido apresentem sua opinião, façam chegar a sua opinião aos filiados, que todos os filiados possam efetivamente participar livremente do processo eleitoral interno, que se montem tantas chapas e candidaturas quanto as que forem necessárias. E aqui eu incluo algo que eu falei pessoalmente para o presidente Lula nos dias antes do 8 de janeiro de 2024, ou seja, no início desse ano. Eu tive com o presidente Lula para dar a ele um presente, que é um livro de uma coleção que a gente está fazendo chamada História do Petismo, e tive a oportunidade de conversar muito brevemente e falei a ele que era muito importante que ele não manifestasse a opinião dele sobre a questão da presidência do PT no início do processo, por dois motivos. O primeiro motivo é um erro essa postura de achar que o presidente ou a presidenta vai resolver os nossos problemas. Nós temos que incentivar o debate político, estratégico, programático, e não a fulanização do debate. Essa é a primeira coisa. E quando começa a circular, como tem circulado, o presidente prefere o Edinho, aí fica uma discussão despolitizada, fulanizada, se Edinho ou não Edinho, e o debate programático, estratégico, político fica em segundo plano. E a segunda coisa é que se ele manifesta de sair do ponto de vista dele, muitas pessoas vão dizer, qual é o nome que o Lula quer? E as pessoas começam a entrar numa lógica como se o Lula fosse o dono do partido, como se ele escolhesse o presidente do partido como ele escolhe os ministros dele, e não é assim, não deve ser assim e não pode ser assim. O partido tem que ter soberania, autonomia, autoridade para escolher. E eu falei isso para ele, eu falei, a melhor coisa que ele pode fazer é esperar. Ele é filiado, ele tem todo o direito de participar do debate político, mas dado que ele tem a força que tem, porque todos nós o apoiamos, ele pode, nesse momento, ter uma certa reserva e deixar o debate fluir, né? Infelizmente, o que ele vai fazer, obviamente, é a decisão dele, tá certo? E o que quer que ele faça, eu vou trabalhar muito para que a próxima direção do partido não seja controlada pelo grupo que hoje a controla, seja com fulano, cicrano ou beltrano. Não importa. Importa que a gente precisa ter na direção do partido uma maioria composta por vários setores que tem uma visão diferente daquela que predominou até agora, porque aquela que predominou até agora não está dando conta da situação, na minha opinião, evidentemente.